Seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bellico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E hoje a gente tem uma convidada aqui incrível que vai trazer muitos assuntos interessantes sobre contabilidade dos infoprodutores, do pessoal do digital. Mas antes de chamá-la, a gente vai fazer o patrocínio, né? Vai falar sobre o patrocínio da Daiane Fernandes, da DF Conte, que é especializada em produtos, em produtores digitais, infoprodutores. Então, se você é dessa área, mais de 700 cases aí de sucesso, além da parte fiscal, financeira, ela ainda tem a parte da contabilidade. Então, se você quer resolver as suas questões contábeis, fiscais e financeiras aí no seu negócio digital, então conheça mais sobre o trabalho dela. A gente vai trazer aqui mais detalhes na legenda. E agora a gente vai chamá-la, a gente vai apresentá-la oficialmente para você falar um pouco mais do seu negócio. Muito legal essa história de ser especializada nos digitais, que agora tem vários e eles não conhecem muito desse universo da contabilidade, das finanças. Conte um pouco mais daí. Olá, obrigada pelo convite. Seja Foi um bem-vinda. grande diferencial para mim, tá? Nessa vida de empreender, nichar. Então, essa já é a minha segunda empresa. Eu tive uma primeira empresa que também era nichada e sempre deu muito certo. Que legal. E conta um pouco mais, como que você decidiu pelo digital? Qual que foi a A luzinha que luzinha. acendeu, falou, puxa, deixa eu ajudar esse pessoal aí dos negócios Tá, digitais. deixa eu aproveitar e contar um pouco da minha história para vocês entenderem, né? Eu já sou há 15 anos contadora. Desses 15 anos, 6 eu tô empreendendo. Esses 11 eu era uma CLT, não sei se vocês já ouviram falar. Adorei. Aquela que causava dentro do CLT, e muito por não estar alinhada com o meu propósito, com os meus valores, enfim, a gente não, né, eu não entendia por que que quando eu olhava aquele ponto, eu queria quebrar ele. Eu tinha um valor muito grande de liberdade. Uhum. E no meu primeiro casamento, o meu marido era empreendedor e, né, começou a montar ali um negócio dentro de casa mesmo, né, na sala de casa. E ele teve, né, essa ideia de nichar a contabilidade, ele era contador também, para e-commerce. E eu ali no CLT, eu falei, não, não largo meu 13º, meu fundo de garantia de jeito nenhum. E ele falou, olha, eu tô precisando de ajuda, já tô aí com 100 clientes, eu preciso de alguém para me ajudar, né, eu queria... E aí eu pensei, nossa, eu já tô numa posição muito boa, né, eu trabalhava na Marisa, era coordenadora, tava ali, né, o que muita gente sonha, R$ 10.000, né, ganhando. E ele falou, ó, só posso te pagar 3.000. Eu falei, meu Deus do céu, o que Ele que eu falou, faço? que desgraceira, É, que lasqueira trabalhar, eu paguei a Que menos. marido mão de vaca. né? Não, mas era o que a empresa podia Claro, pagar, claro, né? fica Na brincando. época. Eu falei, tem certeza que só isso? Mas foi o que aconteceu, por fim, como eu falei, muito autoconhecimento. Minha psicóloga, eu sentava com ela e falava assim: se eu sair do CLT, se eu largar meu 13º, eu vou virar mendiga. Essa era a minha, É, a a minha, A crença. a mentalidade. minha crença, né? Por fim, eu fui, né? A gente começou lá nessa salinha, né? Depois foi para uma outra salinha. Por fim, no que a gente começou ali, no que eu saí da empresa, 600 empresas estavam sendo atendidas do e-commerce, 25 pessoas. Nossa, A que gente legal. estava num galpão muito legal. Só que meu casamento ele já estava fardado a acabar mesmo, né? Já tinha uns anos que estava capenga e por fim acabou. Né? Mas não, vamos continuar a sociedade, a gente é bom trabalhando junto, só que infelizmente não foi o que aconteceu. Nem eu, nem ele teve a maturidade ali De de algumas lidar. situações, Aham. né? E, né, com essa final do casamento veio o final da sociedade também. Uhum. Então, eu vendi a minha parte, saí e entrei naquele conflito ali, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Uhum. Como é que eu vou vender a minha arte? Quem faz imposto de renda na praia? Né? E eu entrei num conflito muito grande, né? Eu falei assim, ok, vou fazer o que eu sei fazer, né? E foi aí que surgiu a ADF Conte. Não vou dizer que ela nasceu assim de um jeito muito bonito, ai, nossa, que lindo. Não, ela nasceu no meio de muita briga, a gente teve muita briga ali entre os advogados. O contrato vinha que eu não podia ser contadora por 3 anos, né? Então, isso Nossa, gente.
Infelizmente. Aí acabou, ela veio num dia assim que meu advogado falou: "Olha, Daiane, você quer abrir essa empresa? Abre antes de assinar o contrato, para depois eles não, né, não deixarem você Não não exercer. exercer a profissão". E por fim, dia 14, eu me lembro como se fosse hoje, 14 de março de 2022, eu abri, como eu falei, não foi bonito, né, foi em meio de muita dor e de muita tristeza. Eu brinco que o meu divórcio não doeu tanto quanto a venda da empresa. Caramba. Depois eu me vi, assim, muito depressiva, né, muito mal mesmo, fiquei mal. Uhum. Mas, fiquei 1 ano com a Defcont com um cliente, R$ 900, eu lembro até hoje. O ano ali de 2022 quase todinho. Por fim, a gente começou com algumas parcerias, grandes players, né, viram o meu trabalho, a gente foi ali, né, se moldando e hoje, que bom, né, que eu tomei essa decisão de não ir vender a minha arte na praia. Hoje a gente está atendendo 200 empresas, Olha que grandes legal. produtores ali, infoprodutores, que são pessoas, né, como vocês, passam esse conhecimento para pessoas, para empresárias como eu, que chegou Uhum. ali, né, naquela situação de o que fazer. Então eu sou muito grata ali pela decisão, mesmo que na época eu não entendia, né, Uhum. mas pela decisão de continuar com a DF Conte, de Muito nascer com legal. ela, né. Sim, de acreditar mesmo, né, no seu sonho que dava Isso. para você seguir. Tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer, que é, qual é a grande diferença ou o grande benefício de você ter um contador, uma contadora, que seja especializado no seu nicho? Porque é diferente você ter Uhum. um escritório ali que atenda 200, mais 200 de vários segmentos e Aleatórios, tudo né? mais, e você ter uma contadora aí que é especialista na área, que com certeza você consegue trazer um atendimento mais personalizado, né? Uhum. Então, conta um pouquinho aí de como é que é essa experiência aí no seu escritório. Eu sempre aconselho qualquer empreendedor, qualquer empreendedora, né, a gente está conversando com elas, a procurarem contadores especializados, porque hoje, não falando mal dos meus colegas, mas pega de tudo. Uhum. Só que o problema, uma legislação é de uma forma para um tipo, para um modelo de Sim. negócio Uhum. e para outro. Hoje eu só sento o meu bumbum para estudar sobre negócios digitais. Uhum. Então, tudo que tem e está acontecendo, eu estou à frente para atender os meus clientes. Então, por isso que né, eu comecei falando que o nicho é um grande diferencial. Porque realmente hoje me procuram, porque realmente sabe o que eu estou falando. E eu Sim. também, quando vem falar assim, ai, Dai, sabe fazer notas, Eduz, Quify? Sim, ajudamos. Então a gente fala a mesma língua. Vai falar com outro contador que nunca atendeu esse mercado, nem entende Ele vai direito falar como é o que é o quê? negócio, né? Eduz? Que é isso? E-notas? O que é e-notas? Tem Uhum. notas, né? E eu acho que tem uma outra questão também, que os próprios, tem a legislação em si, né, que já é complexa de modo geral, mas para além do técnico do dia a dia, você enquanto suporte do negócio, né, que eu penso que o contador, e aí até falando um pouquinho da profissão, né, que embora eu seja contador, eu não atuo, mas eu sempre achei que o contador tem que ter esse papel mais próximo do negócio, né, de estar ali realmente como um suporte, ajudando na análise dos números, ajudando na estratégia do negócio e tudo mais, né. Então, o fato de você ser especialista também, além de trazer todos esses benefícios, traz ainda um suporte ainda maior, né? Te proporciona isso, né? Sim, eu entender o modelo de negócio de também ser uma infoprodutora, eu tenho alguns cursos vinculados ali à Ah, que empresa, eu tenho legal. um braço digital, um braço educacional dentro Uhum. da Defcont. Ah, que Então legal. a gente disponibiliza para os clientes, enfim, para quem quiser comprar, obviamente. E eu entendo do negócio. Então, por exemplo, hoje, se você for num contador tradicional, no que você for fazer, por exemplo, um onboard ali do seu produto, a gente faz uma consultoria do seu produto. Dependendo do jeito da sua entrega, até do jeito que você faz ali a oferta na sua página de vendas, acredita ou não, interfere no imposto. Então, Uhum. hoje ele entra e a gente já faz essa consultoria de produto, visando principalmente a redução de impostos. Nossa, que Sim. legal. Tem impostos ali que dá até para você sim. trazer, aplicar imunidade, Exatamente. o pessoal não Isenção, sabe, não conhece, né? Exatamente. Legal. E a linguagem, né? Realmente, né? Tipo, Uhum. vou colocar no Eduz, o que é um lead, né? É. Como é que é o mecanismo mesmo
do processo, né? E até para fluxo de caixa, enfim, já que você também atua na parte do financeiro, né? Sim, E queira ou não, o fluxo de caixa dos infoprodutores também são diferente. bem diferentes ali, É. né? É muita movimentação, né? Então, por exemplo, hoje você pega uma empresa, sei lá, um comércio normal ali, físico, ele emite ali de 200 a 300 notas. Quando você pega um infoprodutor, por exemplo, ele está no lançamento de 3.000 a 5.000 notas. É, Então, o volume tanto fiscal como financeiro é totalmente diferente. sim. O jeito que você entra ali dentro da Hotmart para pegar um relatório de vendas, como você Sim. traz isso para o cliente ver o que ele pagou de taxa, o que ele não pagou. E você também faz você já tem acesso à plataforma dele para extrair Sim. os relatórios já? Sim, Ai, que dentro legal. do nosso onboard eu já peço alguns acessos do emissor de nota, das plataformas, brigo com eles se eles não me falam que estão em plataforma nova, porque eu preciso saber. Eu Sim. preciso, né, trazer aquilo para o emissor de nota, para o financeiro. Então, a gente faz toda essa estruturação aí para o infoprodutor, principalmente para o infoprodutor. E o planejamento também desse financeiro, porque aí fez um lançamento, vai, aí entrou Uhum. 3.000 notas e entrou uma super grana, mas depois também ele tem que administrar todo esse fluxo, né? Então, aí vai ter que pagar os custos do Do lançamento e lançamento. tudo mais, e fica uns meses ali, às vezes cai bastante para depois subir de novo, né? Uhum. Você também ajuda nessa assessoria financeira? Sim, hoje a gente está com, não falo um grupo, porque é individual, acaba sendo mais individualizado, né? Mas realmente por conta dessa, né, Da oscilação, da né? oscilação, Uhum. né? Então, hoje eu tenho clientes que fazem lançamentos a cada 2 meses. Então, qual o fluxo de caixa que a gente precisa deixar? Qual o capital de giro? Qual o ROI nesses lançamentos ele precisa ter? Principalmente a Perfeito. equipe, como é que tá? Terceirizada, interna? Tudo isso vai influenciar. Tô Sim. parcelando em 12 vezes? Vou fazer antecipação? Tudo isso tem que estar dentro desse Paga fluxo. fornecedor à vista e parcela em 12 para o cliente, Porque né? você Tá vira lascado. um 6 e 7 falido. É isso. Então, mas é uma coisa que a gente percebe muito, né? Os empreendedores, e aí falando de modo geral, não só no digital, conhecem muito do negócio, Uhum. né? Da expertise deles, mas não da administração do negócio, né? Então, é aí que eu acho que também o contador pode ter um papel fundamental, que é ajudar o empreendedor, a empreendedora, nessa análise, né? A entender o ROI. Tem gente que não sabe nem o que é o ROI, Não faz né? ideia. Hoje eu tenho, né, essa empresa, né, a Defcont, ela foi feita para isso, para uma questão mais estratégica. Tanto que quando eu converso com o meu cliente, falo, eu preciso que você venha falar comigo. Você Uhum. me chama. A parte mais legal do meu trabalho é essa. Não é Com certeza. fechar o Simples Nacional. Isso Fazer aí a guia, né? um robô faz, É. entendeu? Uma ferramenta faz. Então, venha, me traga, né? Tô querendo formatar tal produto, tal lançamento, o que eu preciso fazer, como que a gente estrutura, contratação, que é muito importante, delegar, né, para escalar sempre. Você faz a parte de folha também? Também. E a gente tem um apoio jurídico muito bom também em relação a contratos. Hoje, esse mundo digital tem muita contratação PJ. Uhum. E, infelizmente, eu já tive alguns clientes que acabaram entrando nessa situação de passivo trabalhista, de processos, Sim. por não estar isso bem alinhado. É. Então, isso também é um suporte que a gente dá lá também. É um baita diferencial, Com porque certeza. a gente vê muitas aí que não tem esse. Não tem esse Às vezes tem uma suporte. parceria, mas não é esse suporte no nível do que você está falando, né? E como você atua num nicho muito específico, você se aprofunda nele, né? Então você Sim. vê todos os gargalos que podem ter ali naquele universo. Isso é muito interessante, né? Então, a gente sempre fala aqui, né? Porque a sua comunicação acaba sendo direcionada, você consegue, o seu infoprodutor, ele vai sentir, quando você falar da questão, ele vai sentir a dor lá do outro lado, ele vai falar, poxa, eu preciso disso. Porque o que acontece é que fica tudo muito genérico, aí a pessoa não sabe aonde que ele se encaixa ali, porque o infoprodutor, ele tá ali meio né? Não é o físico, né? Ele fica ali meio... Não é serviço, não é produto? não é serviço, não é produto. O que ele é, né? O que eu sou, de fato? Porque é uma combinação de muitas coisas ali, né? Sim. E hoje, infelizmente, o maior erro é esse, né? Ah, não, a minha prima faz a minha contabilidade aqui, mas será que está usando a atividade correta? Porque para o digital existe a atividade correta dentro de uma empresa.
tá na natureza jurídica correta, então sofre, por exemplo, um processo trabalhista assim, e tá lá como empresário individual. Todo o Vai patrimônio do tudo para cara PF. vai para PF, né? Então são alguns cuidados É. lá na DF tá proibido abrir empresa que seja empresário individual. Lá a gente só abre o Sim. unipessoal. Não tem essa, não vou Tá certo. comprometer, né, o patrimônio. E um dos grandes erros que eles têm é, às vezes, né, achar que não acreditar. Então, não acredita no produto e fala assim, não, vou colocar aqui no CPF. Não vou Que acho nem, que não né, vai crescer, né? que dá para fazer uma conta, né, na Quifi, em todo Sim, lugar dá para é. fazer com CPF, né? Não, só vou aqui, e às vezes já tem uma demanda reprimida, pum, 100 mil reais no CPF. Pois é. Aí, corre pro Aí o computador. leão fica feliz. É. Aí, Ou, agora que tem muito acontecido, e viralizei no TikTok, e veio muito cliente, estourei meu MEI. ixi, É. Então, a grande maioria a gente só vem resolver problema, e que venha, porque aqui a gente pega problema, abraça problema, beijo problema, e resolve, né? E resolve, que é o e mais resolve, importante, né? E a gente adora esse tipo de problema, né? Sim, Nossa, problema bom. viralizei, Problema bom, né? ganhei 100 mil num único Um produto. lançamento. E assim, é o que as pessoas deveriam pensar, né? A gente, quando a gente abriu a empresa, a gente já falou, não, vai ser limitada, né? Porque a gente quer crescer, a gente já vai Sim. começar com esse pensamento, eu quero crescer, a gente já vai crescer, né? Já vai começar crescido. É. Porque a gente fala, até porque como a gente já veio desse universo, né? Uhum. A gente falou, não, a gente quer mais do que isso, a gente quer crescer, a gente quer pulverizar todo o nosso conhecimento por aí e tudo mais. E só que assim, o que a gente percebe a gente, pelo menos eu, nunca tinha ouvido falar de uma contadora especializada no nicho digital. Você tinha ouvido já? Eu Já não. vi, mas não tão com esse diferencial, É, né, que tem ainda a parte de advogado, de contrato, que tem folha, tudo, que folha. normalmente o que você vê ali, o contador, é só o básico de contador. Já vi especializados em digital, mas o básico, né? O seu, acho que você está trazendo um diferencial bem interessante aí pro mercado, né? E a questão é a vivência mesmo, porque também, assim, aí, quando a gente pega esses diferenciais, eu nichei, né? Mas às vezes nichou, mas só atende pequenininhos, né? Ainda assim, de um nicho muito específico dentro do digital, mas um micro nicho, vamos dizer. Então, você, quando já tem uma carteira maior ali, especializa, você deixa de ser só um nicho e passa a ser especialista, né? Então, acho que isso agrega muito na sua entrega. E outra, que os clientes vão se sentir ouvidos, né? Sim. Porque aí quando eles falarem com vocês, não precisa ficar explicando muito o dia a dia deles, né? Você já entende o dia a dia deles, justamente por ser especialista, né? Isso. Como eu falei, foi o grande diferencial mesmo. E eu acho que vocês perguntaram, eu não respondi por que, né, que eu acabei escolhendo o nicho de negócios digitais. Eu atendi e-commerce, adorava atender e-commerce, tem alguns ainda que eu atendo, mas essa questão mais educacional mesmo, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito estudiosa. Então, ver outras pessoas pegando ali o conhecimento, entregando ali para as outras pessoas, eu falei, deixa eu ver direitinho como é que é isso, né? Aí eu tinha uma mentora na época, ela, Dai, cuida da minha empresa. Eu falei, cuido. Então, fui estudar e gostei muito de todo o processo, né? Eu falei, só vou atender Legal. essa galera mesmo, porque a gente tem que estudar aquilo que a gente gosta. E eu sempre gostei de estudar esse nicho, então. E você falou que também tem os produtos digitais seus. Isso, eu tenho alguns cursos, eu tenho um curso de faça você mesmo seu imposto de renda, tem um curso para o MEI, tem um curso também para gestão financeira do MEI e gestão financeira para negócios digitais. Que Legal. São produtos que meus clientes, foram eles que pediram. Sim. Porque às vezes também você dá o suporte e tudo mais, mas eles precisam também aprender a Sim. gerir melhor, a interpretar, Isso. muitas vezes se organizar, né, gente? E hoje os meus clientes, todos os meses a gente para ali na última segunda-feira e eu trago alguma situação que esteja muito latente ali, por exemplo, né? Que nesse mês a gente falou muito sobre coprodução, a Receita Federal liberou ali algumas instruções, então eu orientei para eles como tem que fazer, faço comissionamento, faço por divisão ali.
Então a gente senta e deixa gravado e quem não consegue no horário, vai sim. lá na Até para não tributar plataforma. 2 vezes, senão ele recebe para Isso, depois ele repassar, vou tributar cheio, depois vou passar. exatamente, Ah, exatamente. E nossa, pra não cair na muito malha fina, né? É, Sim, também, né. Não cair em fiscalização. com certeza. Olha, realmente acho que é um diferencial e tanto, viu, gente? Porque a gente conhece vários contadores, vários. E é claro, cada um tem o seu nível Tem o seu de entrega, estilo, o seu é. estilo e Sim. tudo mais, mas do que você está falando, né, de entrar até dar uma aula e tal, acho que é bem interessante. Aí a gente sabe que o mercado precisa, Uhum. né, não só do digital, mas o mercado é um pouco carente mesmo desse tipo de atenção. Fora que a legislação brasileira é extremamente complexa. Muito. Então, até que o empresário, né? Primeiro que você está tentando fazer o negócio acontecer. Aí, Uhum. no que você consegue fazer acontecer, você tem que aprender um caminhão de coisa do tributário, não é verdade? Você fala, minha Nossa Senhora. Mas não tem jeito, tem que conhecer, porque senão também você não vai gerir bem o seu negócio. Pode estar perdendo dinheiro ali, muitas vezes, um planejamento que não está muito bem feito, né? É. Uhum. E se alguém quiser, tipo, eu tenho um contador que não é especialista e quero pensar em trocar, você também recebe esses Sim, clientes? sim, a gente recebe, ou se ele quiser só uma consultoria mesmo para ver como que tá a regularidade tributária da empresa, Faz um diagnóstico ali. Legal, você faz isso. dá, e Uhum. tem uma empresa digital, queria saber se tá com as Está atividades tudo certinho. certinhas, Aham, se a tributação tá certa, a gente faz ali uma consulta também tributária, que porque às vezes a legal. gente é apegado no contador, né, ou é o pai, ou Sim, é a mãe, eu atendi é. essa semana, não quero o pai, eu falei: "Não, não dá pra você demitir seu pai". Então a gente faz uma falei: "Ó, vamos alinhar", a gente manda ali um documento, pede para ele alinhar esses pontos que você já fica regular e também fica num projeto ali de redução, né, de baixa de impostos. Ah, Então que hoje eu legal. tenho recebido muito, infelizmente, infoprodutores pagando o imposto errado. Então essa semana chegou uma pagando 17%. Pagando Eita. ICMS. Ah, Aham. meu Deus, eu estava para perguntar isso, E a mas gente ainda reduziu tem. para 5%. Então é muito dinheiro. Meu Muito Deus, dinheiro Imagina, indo pagando embora, ICMS, meu Deus pagando do céu. ICMS. que tristeza. Entre outras coisas, exportação também, estava tributando Estava tudo, tributando. Eita, Então, vários sempre tem um é, dinheirinho ali tem, que dá para sim. trazer, né, uma A gente redução. acaba pagando, infelizmente, pagando o imposto errado. É, se a pessoa não está bem assessorada, né? Sim. E falando em assessoria, ela tá com um cupom aqui, o PSAIA10. Então, se você quer uma assessoria com ela, se você é um infoprodutor, 10% de assessoria com ela. Bom, você já viu que é especialista, né? Então, nem preciso dizer. Então, aplica aí o cupom, chama ela no QR Code, que ela vai te dar maiores detalhes de como funciona o trabalho dela. Essa assessoria é a consultoria? É assessoria contábil, Tá. normal, né? Aquela. Ou estou pensando em A abrir um do negócio mensal mesmo. digital, então a gente para ali uns 15, 20 minutos, eu vou entender direitinho o negócio, ver como funciona, se eu atendo ou não, né? Isso é Tá. muito importante para mim. Estando dentro ali, a gente já começa com assessoria, já começa a arrumar a casa. E você abre o CNPJ também, faz aquela parte Sim, de junta, tudo toda mais. essa parte a gente Paralegal, aquela faz, parte toda tá? você faz, Toda, certidões, tudo. tudo. Então é completo. É Não completo. entrou, Completo. já compra o pacotinho Já, completo. Pois já é. vem o pacote completo. Que Que maravilha, legal, que muito legal. bom. E você, qual que é assim o seu ponto de virada ali que você percebe? Qual que é o seu diferencial? Além, deve ter outros, né, no seu nicho. O que que você traz ali de diferencial, além de todos esses, né, esses suporte que você dá? Uhum. Qual é o pulo do gato O ali pulo que do é gato. o que os seus clientes brilham o olhinho e falam, não largo ela nunca mais. A maioria fala que eu falo da contabilidade de forma mais simplificada, né? Uhum. Porque realmente vocês, né, são do ramo, sabem como é complicado a gente falar de uma DEFIS, de uma FD, Ah, é uma enfim, sopa de letrinhas, né? Meu Deus. é caótico. É. Então, por eu ser professora, eu dou aula de contabilidade em universidade, na Ah, que legal. Estácio. Então, eu tenho essa facilidade de Traduzir. traduzir, né, então falar que, né, vai por esse caminho. Então eu acho que o primeiro diferencial é isso, a minha equipe é assim também, né, eu falo: "Gente, fala tudo no detalhe",
tudo muito explicado, porque a gente não teve essa estrutura, às vezes nem com os nossos pais, muito menos na escola. Uhum. Então, a gente tem uma parte social, o contador, na minha visão, ele tem uma parte social de ensinar o empresário. Hoje é o empresário que tem levado esse país, e é importante a gente estar lado a lado com eles, não só emitindo o imposto, mas explicando por que que ele está emitindo o imposto. Então, eu até brinco lá no TikTok, né, que é onde eu posso, vamos dizer, falar mais ainda, assim, né, mais liberal, explicando imposto por imposto, para onde vai, por que vai, independente ali se está sendo usado de forma efetiva ou não, né? A gente tem que cumprir o nosso combinado. Sim, A partir do momento que a gente tem um CNPJ, a gente tem a obrigação de pagar imposto. Sim. Sem dúvida. não E, dá pra e fugir. se a gente conseguir reduzir de uma forma dentro da Sim, lei, né? Se sim. tiver tudo adequado, a gente tem mais é que procurar mesmo. Porque Uhum. pagando, imagina, 17, a pessoa tinha que pagar 5, olha que tristeza, né? Muito. Come Nossa, toda a me margem dói da no coração. pessoa. Come Come toda a mesmo. margem da pessoa e ela não consegue ganhar dinheiro, fazer dinheiro de fato, porque boa parte está indo aí desnecessariamente para um tributo que nem era cabível para ela. E se a pessoa tinha um contador que estava aí nessa situação, estava tributando a 17, por exemplo, e aí você ajusta, ok? Mas para recuperar esse passado, você também Também a tem gente uma tem. assessoria nesse sentido? A gente tem uma assessoria para recuperar aí os últimos 5 anos de Ah, pagamento que errado. legal. Já recuperamos aí alguns milhões. Olha que Olha, então acho que delícia. isso é muito legal, porque aí vem, faz a consultoria, vê se já tá pagando errado, aí migra e ainda recupera, né? Ela se paga sozinha, gente, o É, investimento. gente, olha, tá demais, Né? né? É ROI 10 aí, ROI né? 10, ROI ROI 10. 10. E a gente está caminhando aqui para o final, né? Então a gente sempre fala, né, no final do nosso episódio, em que momento você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista da sua vida. Maravilha. Eu podia falar, né, dessa virada do CLT para empreender, mas para mim foi a questão mesmo na venda da minha primeira empresa, né? Eu estava muito sedenta por comprar a empresa. Eu queria porque eu queria comprar a empresa. Aí uma amiga muito querida olhou para mim e falou assim: quando você for começar a contar a história dessa empresa, igual, né, eu fiz agora com a Def Conte, como que você vai começar? Você vai começar como ele protagonista. Então, por que não agora você aproveitar, né? Porque eu sempre falei, eu queria uma coisa só minha, né? Eu ficava muito no bastidor, ele que vinha à frente, né? Eu falei, e ela falou, você merece o palco também. Então, por que nesse momento você já não tomar isso e tornar literalmente protagonista? Então, foi nesse momento que eu decidi vender a minha empresa, abrir a Def Conte, que é a minha história, é o jeito que eu trabalho, é o jeito que eu gosto de atender o meu cliente. São os seus valores São ali, os meus né? valores ali dentro, o principal valor que é de liberdade. Hoje a minha equipe é em home office, então são mães ali que cuidam dos seus filhos, trabalhando dentro, né, dentro do home office. Então, para mim a Def Conte virou um propósito de vida e é o melhor emprego da minha vida. É isso, Gente, né? que demais, que demais. Além de tudo, né? Além de fazer o que ama, com Sim. liberdade para fazer do jeito que você Ganhando quiser, dinheiro, ganhando, Isso, ganhando não, fazendo fazendo dinheiro dinheiro. É, e atendendo um público que está crescendo aí sim. exponencialmente. Então, as pessoas que se especializam aí vão, né, voar e a gente torce muito aí para esse seu sucesso. Sua história é muito legal. Então, foi um Muito prazer obrigada, gente. conhecer, Foi um prazer. Muito bom conhecer essa história. sucesso. E você aí, não deixe de aproveitar. Cupom de desconto da assessoria, a gente vai deixar aqui na legenda mais detalhes. Conheça o trabalho dela aqui. Só de ouvir você já sabe que é incrível, né? Então, se você quer conhecer mais, siga. E siga a gente aqui também no nosso canal. Um grande beijo e seja protagonista da sua vida.